boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Hoje eu vou fazer no lar mesmo. Hoje eu vou fazer na minha casa. Eu entrei um pouquinho mais cedo para fazer uns testes de luz, de foco, tá? Fazer tudo certinho. Eu queria saber se alguém estiver assistindo, se tá me ouvindo, se tá dando para me ouvir direitinho. Porque a gente vai fazer aqui de casa hoje e vai ser bem bacana. Eu estudei bastante hoje pra gente fazer esse evangelho juntos, me preparei e estamos juntos aí. Só vou esperar um pouquinho para dar 8 horas pra gente começar, tá? Mas antes, gente, aproveitar esse tempinho que eu vou ter aqui com vocês. Eu queria... Deixa eu só ver aqui uma coisa. Obrigada, Beatriz. Ela falou que tá ouvindo. Se por acaso estiver muito baixo, alguma coisa, vocês me falam, tá? Eu queria, pessoal, assim, primeiramente dizer sobre a campanha de alimentos que a gente tá fazendo. Agradecer muito essa campanha, as pessoas que estão ajudando. O foco tá indo e vindo? O que significa isso, Beatriz? Sempre é o Serginho que filma lá no Geal, a gente tá experimentando fazer em casa agora. Então, talvez a coisa não fique tão 100%, mas a gente vai tentar. Vamos tentando adaptar, tá bom? Voltando. Tá 10 aí? O foco tá bom? Me avisem, por favor. Como é que tá o foco? Como é que tá aí certinho? Beatriz, que tá me respondendo aí. Tá me vendo bem? Eu tentei aqui colocar uma luz pra ver se vocês conseguem me ver melhor com essa luz. Improvisei uma luz aqui. Bom, gente, vou continuar falando então. Sobre a arrecadação de alimentos. Nós estamos fazendo já essa campanha, já vai fazer um mês, né? Desde que a gente entrou nesse recesso forçado aí, nessa quarentena. E a gente já distribuiu mais de 200 cestas, tá, pessoal? A gente está distribuindo para pessoas que realmente precisam. Obrigada, Andrei, obrigada. A gente está distribuindo para pessoas que realmente precisam, tá? E atendendo bastante, também estamos atendendo os colaboradores em necessidade, os frequentadores que a gente sabe que também estão passando por momentos difíceis, e também atendendo bairros como Nova Esperança, que a gente tem uma parceria com um projeto social de lá, e a gente também está atendendo esses bairros, tá? E nisso a gente vai descobrindo pessoas que estão com dificuldade, por exemplo, não tem um gás. A gente descobriu uma família que estava dormindo em 11, eles estavam em 11, dormindo 7 num colchão, o resto no chão. Aí a gente fez uma campanha para quê? Para conseguir esses colchões, para conseguir fogão, geladeira. A campanha foi assim, gente, foi incrível, foi um sucesso. Eu tinha coisas, não tinha mais onde nem colocar coisa no geral, assim, cobertor a gente recebeu acho que uns 20, a gente conseguiu distribuir para outras famílias, não só para essa. Roupa de frio, brinquedo, panela, foi assim, eu não sei nem explicar o tanto que as pessoas realmente abriram, né, suas casas, suas gavetas, deram o que muita gente deu, o que realmente assim, eu tenho um micro-ondas, mas eu não uso, eu vou dar esse micro-ondas. Então as pessoas estão nesse movimento mesmo, dinheiro também, a gente está postando as prestações de contas, que nós estamos recebendo dinheiro nessa conta, que a gente abriu a conta só separada dos custos do GEAL, que a gente recebe mensalidade, recebe os valores que sustentam o GEAL, a gente abriu uma conta só para isso, para poder realmente fazer uma prestação de contas bem efetiva, e as pessoas têm ajudado muito. Então, pessoal, olha, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, até tô aproveitando, né? Mas muito obrigada em nome do Grupo Espírita André Luiz, quem faz parte do grupo com a gente, quem é frequentador também, é a nossa família, nós somos todos um. E nesse momento, as coisas já não estavam fáceis, né, gente? E nesse momento as coisas ficaram muito mais difíceis.
E eu falo sempre, né? A gente, lógico que a gente quer aprender e descobrir formas de auxiliar mais as pessoas no sentido de dar oportunidade, né? Delas serem autossuficientes, independentes. Mas enquanto a gente não consegue isso, a gente precisa ajudar com a fome, porque a fome não espera. Quem já passou fome, quem já ficou talvez 1 ou 2 dias sem comer, já sabe o que é ter fome, o desespero que é. Você não pensa, você não faz nada, você fica realmente à mercê da fome. Então a gente está trabalhando muito nesse sentido, tá, gente? De aplacar essa necessidade básica aí do ser humano, tá bom? Gente, eu tô no Face do Geal, né? Só pra gente confirmar, não liga não. Eu que administro 3 Facebooks, 3 contas no Insta, às vezes eu faço algumas confusões. Eu tô no do Geal, né, gente? Senão eu vou ter que sair e voltar pro Geal. É muito Face pra administrar, eu acabo às vezes me confundindo. Só me confirme, gente, por favor. Que eu não sei aqui. Vamos lá. Bom, vou continuar enquanto isso, então. Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre 8 horas. Vamos começar. Sobre a lei do amor. Capítulo 11, o item 10. Quem quiser abrir, eu vou esperar, tá? Obrigada. Eu fiquei meio preocupada por um momento. Falei, gente, será que eu tô em outro Face? Né? Que, como eu disse, administro alguns e o Face o do Geal é um deles. Vamos lá. Então, vamos pegar o Evangelho, capítulo 11, tá, pessoal? Amar seu próximo como a si mesmo. E nós vamos fazer o item 10, tá? Nós vamos falar sobre o item 10. Vamos? Pessoal, antes de tudo, a gente vai falar sobre a lei do amor. Então, vamos, nesse momento, sentir o que nós vamos falar, sabe? Sentir as palavras, sentir como isso reverbera dentro de nós. Faz uma respiração profunda. Sente seu peito encher de ar. E sente esse ar que entra aqui no seu chakra cardíaco, fazendo um movimento para que ele expanda, para que ele aumente, abra. E a gente consiga realmente agora, não só pensar, entender, mas principalmente sentir. Nós vamos falar de amor, o amor no Evangelho. E então vale muito a pena a gente entrar nessa conexão, nesse sentido. Nós sabemos que o Evangelho traz para o nosso lar os espíritos de luz, que o Evangelho traz para o nosso lar uma transformação de energia, uma transformação de vibrações. Então, nesse momento, vamos sintonizar com esses espíritos de luz, vamos nos sintonizar com os nossos mentores, para que essas palavras não sejam só palavras, sejam realmente sentimento, energia, mudança, transformação. Vamos lá? Pessoal, eu queria falar para vocês do Evangelho. Quem escreveu esse item 10 é o Samson, ou Samson em francês. Eu queria contar um pouquinho, porque eu acho que vale muito a pena e faz parte desse Evangelho, a história dele, desse estudo de hoje. Alguém conhece, já ouviu falar do Samson ou Samson? Interajam comigo, porque eu tô vendo, tá, gente? Diferente do Geal, que a gente não consegue, eu não consigo ver o que vocês falam, aqui de repente alguma situação eu posso responder, tá? Alguma dúvida que tiver, porque eu tô com o celular aqui na frente, eu consigo ver, tá? Então vamos lá, gente. O Sansão, vou falar Sansão, porque nós estamos no Brasil, tá? Mas lembre que em francês é Samson. Ele era membro da Sociedade Espírita de Paris.
E ele morreu, olha que interessante, gente, há exatamente 158 anos atrás, em 21 de abril de 1862. Ele desencarnou. E 2 anos antes do Sansão desencarnar, ele escreveu uma carta para Kardec, dizendo para Kardec que quando ele desencarnasse, ele queria também ser muito útil, ele queria ser útil no além-túmulo. Então ele pediu para que assim que ele desencarnasse, o mais rápido possível, Kardec o evocasse e conversasse com ele, porque ele queria ser útil. Ele do lado de cá, na Sociedade Espírita de Paris, ele trabalhava com os espíritos, com o intercâmbio dos espíritos. E ele dizia que quando ele fosse um espírito, quando ele desencarnasse, ele gostaria muito de auxiliar. E depois de um tempo ele reforçou esse pedido, ele estava passando por uma doença, ele reforçou esse pedido que quando ele desencarnasse, fosse evocado o mais rápido possível. E foi até publicado na Revista Espírita essa carta de pedido dele para ser evocado. Enfim, em 21 de abril de 1862, Sansão desencarna. E Kardec, 1 hora antes do enterro dele, com o corpo ali, fez o desejo do Sansão. Não só para satisfazer o desejo, o pedido, de o quanto antes evocá-lo, mas também para entender como é que era. Eles também queriam saber, queriam entender como é que acontecia logo depois do desencarne com o espírito. Eles também tinham essa vontade de saber, de entender o que acontecia com os espíritos logo após o desencarne. E o Kardec conta que o Sansão era uma pessoa muito correta, muito certa, muito séria e de uma inteligência muito grande. Então ele acreditava que ele ia ser muito útil, os dois acreditavam, tanto o Sansão quanto o Kardec, que ele seria muito útil e muito honesto na sua comunicação. E aí, gente, eu queria ler rapidinho para vocês essa comunicação. Enquanto o corpo de carne tombava no túmulo, a voz do espírito se agitava ao dizer: é uma graça especial de Deus que permitiu ao meu espírito me comunicar. Ao ser questionado sobre as realidades que vivenciava, ele disse estar se sentindo muito feliz. Olha que texto maravilhoso, gente. Não mais existindo suas dores. Que a transição da vida terrena para a espiritual causou certa dificuldade de raciocínio. Sentiu o vazio e o desconhecido. Não se dera conta de onde estava, mas que naquele presente momento já estava equilibrado. Lembrando, gente, que ele escreveu isso 1 hora antes de ser enterrado. Com certeza, afirmou, a prece de Deus que fizera antes de entregar-se aos braços da morte lhe deu sustentação. E completou, sou espírito. Minha pátria é o espaço e meu futuro, Deus que irradia na imensidão. Agradeceu ao corpo que jazia ao lado, ferramenta preciosa que auxilia a purificação do espírito. E pediu que essas informações chegassem aos seus filhos, pois que tinham má vontade em crer. Ele sabia que Kardec teria algumas palavras de despedida no túmulo, então pediu: fala, pois, a fim de que os incrédulos tenham fé. Adeus, falai, tende coragem e confiança, e meus filhos possam converter-te à crença reverenciada. Esse é o Sansão, que ele escreveu no nosso evangelho o capítulo que nós vamos estudar hoje, e ele também escreveu o Perda de Pessoas Amadas, tá? Então nós vamos... Hoje eu quis contar para vocês quem era o Sansão, porque eu achei a história dele fantástica nos meus estudos. Se vocês quiserem pesquisar mais sobre ele também. Eu sempre que eu leio, gente, a pessoa que escreveu o evangelho, por exemplo, que escreveu essa parte do evangelho, se foi Lázaro, se foi Fenelon, eu sempre quero saber quem é a pessoa, por que ela tá ali naquele evangelho escrevendo e passando isso pra gente. Então, há 158 anos desencarnava
Sansão. E ele mandou essa linda mensagem que hoje, dia 22 de abril de 2020, nós vamos estudar juntos. Vamos estudar, então? Todo mundo com o Evangelho? Só relembrando, hein, gente? Capítulo 11, item 10. Meus queridos condiscípulos, os Espíritos aqui presentes vos dizem por minha voz: amai bastante, a fim de seres amados. Olha como começa. Amai bastante, quando a gente fala em amai bastante, nós estamos falando de qualidade ou de quantidade de amor. É a primeira reflexão que eu gostaria de propor a vocês. Lembrando, gente, que esse evangelho é para que a gente reflita. A proposta, quando o André Luiz, na quarentena, resolveu fazer esses evangelhos, é para que a gente continue estudando e refletindo sobre o evangelho e trazendo essa mensagem para dentro dos nossos lares. Isso é fundamental. E hoje, o primeiro convite para quem está entrando agora foi que a gente sentisse esse evangelho. Sentisse, porque nós vamos falar principalmente de amor. Então vamos lá. Amai bastante a fim de seres amados. Este pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as penas de cada dia. Ou antes, praticando esta sábia máxima, vos elevareis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizeis antes de vosso decesso terrestre. Ele está dizendo pra gente que o amor, esse amor que o Pai tem por nós, que é o amor incondicional, que ama a gente exatamente como nós estamos, independente do que eu faça. Esse amor, um amor sem julgamento, que nós vamos falar um pouquinho mais pra frente, é um amor que ele não tem paixões, ele não tem apego, ele não tem a presença da matéria densa nesse amor. E essa matéria que nos emperra aqui no planeta, aqui na nossa encarnação, essa matéria da qual nós nos apegamos e achamos que ela é a nossa realidade. Então, quando a gente quer saber como é que nós estamos no nosso plano reencarnatório, estamos evoluindo, estamos nos espiritualizando, né, no sentido de ir deixando mesmo a densa matéria, a gente precisa saber uma coisa: nós estamos apegados a quê? Aos nossos instintos? Ou nós já estamos começando a trabalhar as nossas emoções? O que conta mais pra gente ainda nesse momento? O que a gente o que nos domina? E a partir dessa reflexão que cada um tem que ter sobre o que nos domina, se são os instintos, se é a necessidade absoluta da matéria, nós sabemos que nós estamos no mundo material e a matéria faz parte desse processo de evolução nosso. Mas a gente precisa colocar... Nossa, peraí que tem um negócio brilhando aqui. Cada coisa no seu lugar. A matéria, ela não pode dominar o nosso ser. Nós temos que dominar a matéria. E como é que a gente domina a matéria? Controlando os nossos instintos, as nossas paixões, os nossos apegos. É a partir desse controle da gente entender o que nos move na nossa vida, é que a gente começa aos poucos a ir se espiritualizando. E quando eu falo espiritualizando, não é nada muito místico, não. É o que o Sansão tá dizendo pra gente, tá, gente? Que quando a gente trabalha esse amor verdadeiro dentro de nós, a gente começa a se elevar espiritualmente, deixando pra trás toda a matéria, antes mesmo de desencarnar. E isso quer dizer, Érica, que eu vou fazer igual São Francisco, deixar todas as minhas coisas e viver com caridade para as pessoas, viver de caridade para as pessoas. Não é isso, gente.
né? Tem a parte do evangelho, homens, viver como homens do vosso tempo, e que muitas vezes não, a matéria, no sentido de trabalho, dinheiro, ela também é dada para a nossa evolução. Mas como nós sabemos, ela também é uma provação. Então, como nós estamos usando esses bens materiais, quanto nós estamos apegados a esses bens, o quanto isso significa para nós, em contrapartida do que é o amor, é o fundamental. Então, o Evangelho hoje vem mostrar pra gente que a gente precisa urgentemente, nesse momento, pensar em como estamos amando e quanto nós estamos dando de importância para o amor. E o amor, gente, eu não estou falando novamente do amor de paixões, do amor sentimental, de sexual, não é isso. Eu estou falando, obrigada, Edna, eu estou falando desse amor realmente que olha para o outro na necessidade dele e quer fazer de tudo para que essa pessoa possa melhorar, possa ser mais feliz, possa viver melhor. É um amor que não julga. E aí acho que é o que vai falar um pouquinho aqui. Os estudos espíritas, tendo desenvolvido em vós a compreensão do futuro, tendes uma certeza, a ascensão até Deus, com todas as promessas que respondem às aspirações da vossa alma. Também deveis vos elevar bastante alto para julgar sem constrangimento da matéria, e não condenar o vosso próximo, antes de teres dirigido os vossos pensamentos a Deus. Esse amor, quando ele fala de elevar os nossos pensamentos antes de condenar, vamos pensar, gente, quando a gente olha para alguém e a gente já sabe que a gente não deve julgar, nós que estamos aqui assistindo e somos espíritas, a gente sabe que Jesus veio dizer pra gente, né, não julgueis, só que a gente ainda julga, a gente ainda tá sempre dando algum valor à atitude do outro, sempre analisando de alguma forma. E o que o Sansão vem dizer pra gente se você for julgar, se você for analisar, eleva primeiro os teus pensamentos a Deus. Tira toda matéria. E aí você julga e analisa. Se a gente for tirar toda a matéria, que é as nossas intenções em relação a isso, os nossos medos de escassez em relação a isso, se a gente tirar tudo isso, desnudar o apego, o que fica? Se a gente conseguisse olhar para o outro com os olhos de Deus. Eu sempre me pergunto, eu sempre penso, quando eu me vejo nessa situação de julgar ou de analisar, eu sempre penso como eu gostaria que essa pessoa me julgasse ou me analisasse. Geralmente a minha resposta é que eu gostaria que não, que nem me julgasse nem me analisasse, se possível. Mas que se isso acontecesse, eu gostaria de que ela olhasse a minha história, que ela me visse por dentro, que ela visse realmente quem eu sou e por que eu fiz isso. Porque nós aqui erramos muito e faz parte do nosso aprendizado o erro. E Deus sabe disso e constantemente olha para nós com esse olhar amoroso e nos compreende em todas as nossas dores, o tempo todo. A gente tem chance o tempo todo de fazer de novo. E sabe qual é essa chance o tempo todo de fazer de novo? Reencarnação. Nós estamos sempre com essa possibilidade de reencarnar e nessa reencarnação aprender com os nossos erros passados e construir novamente. Então, gente, esse perdão, esse julgamento, a gente precisa pensar um pouquinho mais. Quando a gente for olhar para o outro,
Vamos olhar com um olhar mais amoroso. Olhar com um olhar de realmente de como eu gostaria de ser tratada nesse momento. E aí muitas vezes você vai me dizer, porque muitas vezes eu ouço isso, as pessoas falando, mas Érica, eu nunca faria o que essa pessoa fez. Eu agiria diferente. A gente tem que, quando a gente fala dessa empatia, a gente tem que lembrar que o outro é uma pessoa completamente diferente, com outras vivências, de outras encarnações. E essas vivências de outras vidas, da criação dele, é o que faz com que ele seja quem ele é hoje e cometido os erros que ele cometeu. Lembrando, gente, que a gente não tem um Deus que fica, tá errado, tá certo, culpado, absolvido. Nós temos as leis perfeitas do universo, de ação e reação. E essas leis perfeitas de ação e reação são as leis que nós vivenciamos todos os dias, o tempo todo. O que a gente vai agindo, a gente vai enviando para o universo recados energéticos do que nós esperamos de retorno. Eu trabalho muito isso na oficina de sentimentos, essa é a energia que a gente manda através das nossas ações e que elas voltarão. A gente não planta chuchu e colhe abobrinha, não dá. O que a gente estiver plantando nas nossas ações, a gente vai colher. Aí muitas vezes as pessoas me perguntam também, já tô adiantando as perguntas. Depois, gente, eu tô vendo algumas perguntas, aí depois eu vou responder a hora que acabar, tá? Respondo escrevendo e tal. Então, muita gente me pergunta... Ai, gente, perdi o que eu tava falando. Vamos continuar. Fui falar das respostas, acabei me enrolando aqui, mas vamos continuar. Daqui a um pouco eu lembro e volto. Amar no sentido da palavra é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se queria para si mesmo. A palavra mais importante é consciencioso, que é o que nós estávamos falando agora. O que é ser consciencioso, gente? É ter consciência no amor. Então, quando eu vou olhar o meu próximo, a primeira coisa, eu vou olhar ele com um olhar socrático. Eu sei que nada sei, eu sei da minha ignorância. Então, eu vou ouvi-lo, eu vou tentar entender, olhando para ele como um ser completo, um ser milenar, e tentar olhar a história dele. E aí sim, de alguma forma, dar o meu amor para ele. E esse amor pode ser de diversas formas. Pode ser em forma de auxílio, pode ser em forma de um companheirismo, pode ser um abraço, pode ser a caridade, pode ser muitas formas de amor. Mas a forma maior de amor é o respeito pelo outro. É o respeito por quem é essa outra pessoa que você se dispôs a amar, que você abriu para o amor. É procurar ao redor de si o sentido íntimo de todas as dores que oprimem vossos irmãos, para lhes levar um abrandamento. É considerar a grande família humana como sua, porque essa família vós a reencontrareis em certo período, em mundos mais avançados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. Nós temos ainda, infelizmente, a mania de não entender essa família universal, as pessoas que estão fora da nossa casa como pessoas que são realmente nossos irmãos. De que um dia são pessoas desconhecidas, outro dia são pessoas como filho, pai, mãe, pessoas realmente da nossa família. E aí a gente faz uma diferença muito grande, porque a gente, para os de fora, a gente tem um peso, para os de dentro a gente tem outro. Para a pessoa que cometeu um crime, por exemplo, fora da sua casa, você tem um peso. Para a pessoa que foi um filho seu, que cometeu um crime, seu peso é completamente diferente. E nós somos uma família. Aí quando você fala pra mim, Érica, eu não consigo, eu não acho que a gente é todo mundo, esse mundão aí, a gente é a mesma família universal. Eu não consigo ver isso. Aí eu te falo,
Se você tem alguma dor, essa dor é porque a gente é tudo a mesma família. O que eu quero te dizer quando eu digo que você tem a mesma dor? Por exemplo, se você tem medo que aconteça alguma coisa quando você sai da sua casa, com seus filhos, com você, de passar em algum lugar, de viajar para algum lugar e pode acontecer alguma coisa com você de violência. Se você tem esse tipo de medo, se você tem essa dor, é porque você tem que entender que você faz parte dessa família. E enquanto essa família não estiver novamente restabelecida, regenerada, nós continuaremos sofrendo nos nossos lares, nas nossas casas, como nós estamos hoje, sofrendo, todos nós, uns mais, uns menos, mas passando por momentos de muita provação. Lembrando que esses momentos de provação, todos foram escolhidos para nós e que nós conseguiremos passar. Que nós temos o Evangelho, nós temos a doutrina espírita, a oração, nós temos muitos instrumentos que até hoje chegaram até nós. Se você está me ouvindo, você tem esses instrumentos e a gente tem que se agarrar neles mesmo. A gente tem que, nesse momento, orar mais, muito mais. A gente tem que verificar mesmo com muito amor o que a gente pode fazer pelo próximo. Lembrando que não é o que o próximo acha que é bom para ele, que eu acho que é bom para o próximo pode não ser. Imagina se alguém resolve que o bom para minha vida é tal coisa e resolve vir para cima de mim aí como um trator. Como um trator. Então, o que é bom pra mim, eu sei o que é bom pra mim. O outro sabe o que é bom pra ele. E nesse exercício de amor, desse amor que nós estamos falando, a gente tem que olhar pro outro vendo o que ele acha que é bom pra ele e respeitá-lo nisso. E se for possível ajudá-lo, se for possível, de alguma forma, esse auxílio, dá de forma muito carinhosa, muito humilde. O Chico, ele sempre diz uma coisa que eu gosto muito, ele fala que ser sincero, né, magoar a pretexto de ser sincero, não é cristão. E eu concordo. Muitas vezes as pessoas falam, mas eu falei, fui sincera, né? E a pessoa outra ficou magoada. E qual é o intuito disso? A gente pode sim, dentro da nossa relação de confiança com essa pessoa, a gente pode descobrir uma forma de falar o que a gente está pensando, o que a gente acredita para essa pessoa sem magoá-la. Agora, se com todos os cuidados ela se magoar, é ela que vai ter que também se cuidar do melindre, que aí também a gente não pode ser responsável de todas as formas pelo outro. Mas pelo que a gente diz, pela forma como a gente fala, sim. Essa é a nossa responsabilidade. E lembrando, né, pessoal, que muitas vezes a gente acha que é bom para a pessoa e nem sempre é o melhor para ela, é a nossa solução. Então, cuidar muito com isso. E nesse momento, a gente está falando dessa família espiritual, começar a olhar para os nossos irmãos, todos, até aqueles que você nem acredita que são seus irmãos. Tentar ter esse olhar, que ele é muito diferente de você, ele erra de forma diferente de você, mas ele está no mesmo planeta, ele é constituído exatamente da mesma matéria que você e ele está indo para o mesmo lugar. Um dia a gente vai chegar no mesmo lugar, tá? E é isso. Deixa eu ver onde eu tô, gente. É por isso que não podeis recusar os vossos irmãos o que Deus vos deu livremente, visto que, de vosso lado, estareis bem contentes se vosso irmão vos dessem o que tivesse necessidade. A todos os sofrimentos dai uma palavra de esperança e de apoio, a fim de que sejais todo amor e toda justiça. Quando eu estava lendo isso para falar para vocês, hoje à tarde, eu lembrei de um livro que eu li, que eu recomendo a todos. É um livro do Padre Germano. A gente tem até na biblioteca do Geal, né, Mila? A Mila tá assistindo aí. E ele fala uma coisa que eu acho linda. É um livro lindo, um livro de puro amor. Puro amor, a gente tá falando de amor hoje. É um livro de puro amor. E ele fala assim que depois do desencarne dele, ele pôde perceber
que os maiores momentos de felicidade dele, que onde ele sentiu aqui na Terra verdadeiramente felicidade, verdadeiramente alegria, foi nos momentos que ele estava auxiliando e servindo. Quem tem essa possibilidade de auxiliar e servir, consegue perceber esse amor brotando dentro de si. E esse amor, ele faz um milagre, assim, porque ele ajuda a gente no nosso próprio amor, no nosso próprio auto-amor, e ele vai aumentando ainda a nossa energia amorosa, e essa energia vai fazendo com que o amor vá chegando pra gente. E nesse ato de ser caridoso, nesse ato de servir, de trabalhar pelo próximo, a gente também tem uma possibilidade incrível de olhar para dentro de nós nesse momento e modificar muitas coisas, ser grato. E essa possibilidade é uma possibilidade única, incrível, e que eu sei que muitos de vocês têm e sabem do que eu tô falando. E se não sabe, gente, faça uma experiência, se abra para esse amor, se abra para um amor incondicional, se dê, se doe, né? Olhe para o outro com um olhar amoroso, veja a necessidade real dele. Isso é fundamental, fundamental. E como a gente estava dizendo antes, e a Sandrinha acabou de dizer aí, sem o olhar do julgamento. Quando a gente pensar em julgar, vamos pensar, elevar o nosso pensamento alto ao Deus e pensar como Deus agiria, como Jesus Cristo, nosso mestre maior, que é o nosso grande modelo, né? Eu até separei aqui a questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e de modelo? Vede Jesus. Então, que a gente veja Jesus na hora de auxiliar, na hora de perdoar, que a gente veja Jesus quando a gente for olhar para essa família que nós temos. E crede que esta sábia palavra, amai bastante para seres amados, fará seu caminho. Ela é revolucionária e segue um caminho fixo e invariável. O que isso quer dizer, gente? Quando ele diz pra gente, amai bastante para seres amados, ele não está nos dando um conselho, ele não está nos dando uma ideia. Ele está nos dizendo que isso vai acontecer, que isso é um caminho fixo, que o amor para seres amados a gente precisa amar. E amar não é amar muito, não é amar muita gente, é amar com qualidade. E amar com qualidade é amar dessa forma que nós estamos falando, ouvindo o outro na necessidade dele, na dificuldade, aceitando quem ele é, diminuindo os julgamentos. E aproveitando, eu queria falar pra gente, a gente tá falando muito do outro, e quem me conhece sabe que eu trabalho muito autoconhecimento e reforma íntima. Então, o que a gente está falando para fazer com o outro, que a gente aplique conosco mesmo também. Que a gente consiga olhar para nós com olhares amorosos, mas verdadeiros. Que sejamos sinceros conosco sobre os nossos defeitos, sobre as nossas qualidades. Que possamos realmente fazer um balanço do que é preciso mudar, do que é preciso transformar. E assim também do que nós queremos, das nossas necessidades. Mas eu sempre falo, gente, tirar o chicote, tirar o mártire, olhar realmente pra gente também, com o olhar que eu tô convidando vocês a olharem os outros, olhar pra gente também com esse mesmo olhar amoroso. Tô passando do tempo, né, gente? Já vi aqui, vou fazer o último parágrafo, tá? Mas tendes ganho, vocês que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre liberdade, fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderem ainda entrar em vosso cérebro. Tanto é verdade isso que vocês estão me ouvindo aí. Tanto aceitam essas novas ideias que estamos aqui nas nossas casas
ligando os nossos computadores. Imagino que o Sansão nem imaginaria que um dia estaremos lendo as lições dele, cada um nas suas casas e interligados pela internet, né? Quando ele diz, lembra que eu contei pra vocês no começo que ele morreu, que ele desencarnou há 158 anos atrás, né? Ontem fez 158 anos. Ele está me falando, olha, ele diz que há 100 anos atrás rejeitariam as ideias. E agora a gente está nesses 100 anos futuros que ele nos diz. E como será daqui 100 anos? Como serão as nossas ideias? Nós estamos sendo convidados o tempo todo a essa transformação. E agora mais que nunca. E eu comecei falando para vocês, gente, do trabalho do centro de cesta básica e de auxílio nesse momento. Eu falei para vocês hoje da lei do amor, para a gente olhar o outro com um olhar amoroso, percebendo que somos uma família, e essa família é feita por todos os seres que habitam, animais, humanos, o nosso próprio planeta que é um ser vivo, para a gente ter esse olhar amoroso, que quanto mais a gente tiver esse olhar amoroso, mais amor virá até a gente, e quanto mais amor virá, mais amor a gente vai dar. Isso vira uma corrente incrível de bem, uma corrente do bem, que é isso que eu queria terminar falando pra vocês. Uma vez, gente, eu ouvi uma história do Divaldo, juro que tá acabando, tá? E essa história me tocou muito. E toda vez que alguém vem me pedir alguma coisa, eu me lembro dessa história. E eu queria dividir ela com vocês. Porque eu acredito que nesse momento nós estamos recebendo muitos chamados de pessoas com dificuldade, com necessidade. A gente no grupo Espírita André Luiz recebe bastante. E eu nunca, às vezes, como eu lembro muito dessa história, eu vou dizer pra vocês que eu sempre dou um jeito. Se eu não posso, eu peço pra alguém, eu compartilho e nunca fiquei sem resposta. Não conseguimos atender. E então o Divaldo conta que ele fazia o atendimento fraterno e ele tava às vezes assim, horas, na madrugada já no atendimento fraterno dele, cansado. E aí ele conta que essa mulher chegou, acho que era 2 da manhã, imagina, 2 horas da manhã. E ela chegou e falou: Divaldo, a minha luz vai cortar. E eu não tenho da onde tirar esse dinheiro. Meus filhos vão ficar sem luz. Eu cozinho, vou ficar sem ter como cozinhar. Eu trabalho, acho que passando roupa. Eu não me lembro exatamente do detalhe. Mas eu sei que ela precisava muito dessa luz. Ela ia ficar sem luz, ela e a família toda. E ele falou, 2 horas da manhã, ele falou: olha, filha, olha, irmã, não tem jeito, não tem como, a gente não tem dinheiro aqui. Não dá, ele já estava cansado, a mulher veio pedindo dinheiro para pagar contas de luz e ele falou: não tenho, não vai dar. E aí diz que nisso, eu até me emociono quando eu falo. Vem a Joana de Ângeles e a Joana fala assim: Divaldo, essa mulher tá precisando muito. Ela orou demais. Ela orou tanto, ela orou com tanta fé que Jesus ouviu ela. E aí, Jesus não podia vir até aqui dar o dinheiro. Ele pegou, Jesus tem um caderno. Ele pegou o caderno e viu quem mais perto dela podia auxiliar. E Jesus disse: Divaldo, vá até Divaldo, que Divaldo vai lhe dar o dinheiro. E através da inspiração dos pensamentos, ela chegou até Divaldo. E aí Joana de Ângeles fala: você vai negar para Jesus, Divaldo? E aí Divaldo viu que tinha um fundo do centro, que eles sempre guardavam para essas emergências, e ajudou ela. Então sempre quando chega um pedido do coração, nesse processo de nós estamos de amar e de abrir nossa alma com muito amor, quando chega um pedido desses, eu sempre penso que Jesus me escolheu para ajudar, porque eu podia. E eu tenho certeza que todos vocês podem ajudar nesse momento, com um pouquinho. Seja uma palavra de amparo, seja um abraço, seja ou emprestar o ouvido, ou se não, com alimento, com dinheiro, com cobertor que está parado em casa, com uma oportunidade de trabalho.
diminuindo de repente um pouco do lucro. Enfim, todos nós temos que nesse momento ser convidados a pensar no que cada um de nós pode auxiliar, pode melhorar, não só o nosso planeta, como melhorar a nós mesmos o tempo todo. Que esse é o convite para a nossa ascensão, convite para a nossa transformação começa a partir de nós. É a gente começando a acender a nossa própria luzinha, cada um de nós. Então eu deixo esse convite para vocês. Se estiverem perdidos, se não souberem o que fazer, olhem Jesus, sempre. Vamos fazer uma prece final? Vamos elevar os nossos pensamentos, sentindo a presença dos nossos mentores, dos nossos amigos de luz que estão conosco nessa lição, expandindo esse amor bem grande, através de uma luz que sai aqui do nosso peito. E essa luz se expande e cresce e pega todo o nosso lar, nossa casa, o ambiente onde nós estamos, aumentando até o bairro, a cidade, o nosso país, o nosso continente. E essa luz é uma luz tão grande, tão forte, tão poderosa, porque é uma luz de amor incondicional. E ela circunda todo o nosso planeta, chegando em cada um dos seres que estão aqui. De cada um dos seres vivos recebem esse amor, essa luz, e se sentem neste momento esperançosos, amparados e amados pelo Pai. Que esse amor possa entrar pelos lares de cada um de vocês e principalmente habitar no seu ser, esse amor. Gratidão pela paciência, pela caridade de me ouvir. Espero que de alguma forma você tenha sentido esse amor aí, tá bom? Domingo que vem a gente tem o Evangelho às 8 da noite, vai ser a Carla que vai fazer. Continuem fazendo aí com a gente. Sábado às 10 da manhã tem oficina de sentimentos, eu vou fazer pelo Webex. Quem quiser me manda mensagem que eu posso incluir na lista, tá bom? Obrigada, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. E oração e vigia. Beijos. Tchau. Elisa, alguém me perguntou onde eu pesquiso sobre os espíritos. Olha, eu vou pesquisando nos sites que eu confio, de espiritismo, tem a FEB, tem outros sites de centro que fazem estudos de pessoas, então assim, estão muitos centros, tá bom? Muitos sites. Se uma hora você quiser, eu te mando alguns que eu confio. Mas às vezes eu dou uma googada também, dou uma olhada, vejo se tem sentido, olho vários comentários, tento pesquisar em vários lugares para ver se é verdade, se não é, e assim a gente vai indo. Tá bom? Mas qualquer dúvida me chama. Beijo, boa noite.